E aí, pessoal? Vamos falar do São Paulo, que depois de mais uma vitória importante no Campeonato Brasileiro já tem o foco totalmente voltado para a Libertadores. E que desafio tem pela frente? Quinta-feira, o tricolor vai enfrentar a LDU, fora de casa, pelo primeiro jogo das quartas de final, e não é qualquer jogo. É um daqueles confrontos que exigem atenção máxima, inteligência tática e, principalmente, muita concentração de todos os jogadores. O time chega em um bom momento, embalado pelo resultado contra o Botafogo, e agora precisa transformar essa confiança em um desempenho sólido fora de casa, em Quito, enfrentando um adversário que sabe usar muito bem a altitude como vantagem e que historicamente causa dificuldades para qualquer visitante. O São Paulo tem algumas notícias importantes sobre o elenco que trazem certa tranquilidade. Enzo Dias e Wendel, que vinham preocupando o torcedor por questões físicas, estão bem encaminhados. Enzo teve um trauma no tornozelo esquerdo, mas sem lesão grave, o que significa que deve jogar normalmente. Wendel sentiu um desconforto na coxa, mas os exames não indicaram lesão muscular, apenas um pequeno edema. Isso dá uma boa margem para que ambos fiquem à disposição para o jogo de quinta-feira, um alívio enorme para Hernan Crespo, que sabe da importância desses jogadores em seu esquema tático. Além disso, o São Paulo também recupera Marcos Antônio e Arboleda, titulares que vinham se recuperando de lesões e que agora voltam a ganhar minutos e confiança, garantindo mais estabilidade defensiva e opções no meio de campo. Por outro lado, Lucas Moura, Luiz Gustavo e Oscar ainda não têm condições para a partida de ida, e a expectativa é que só possam atuar na volta, em casa, no Morumbi, o que coloca uma pressão extra sobre o time para conseguir um resultado positivo na altitude. Luciano, que cumpriu suspensão, volta ao time e traz mais experiência e intensidade para o ataque, algo que pode ser crucial em um confronto de Libertadores, onde cada detalhe conta. O adversário, a LDU, comandado pelo treinador brasileiro Thiago Nunes, é um time que tem mostrado consistência na competição e que sabe explorar seu ponto forte, que é jogar em altitude. Thiago Nunes tem experiência no futebol sul-americano, já conquistou títulos importantes e conhece muito bem os caminhos da competição. Isso torna a partida ainda mais complexa, porque não se trata apenas de enfrentar um time com bons jogadores, mas sim de lidar com uma equipe estrategicamente preparada para explorar cada detalhe do jogo, como o fator altitude, que historicamente complicou a vida do São Paulo em outras edições da Libertadores. A LDU atual é diferente daquela que foi enfrentada pelo tricolor em anos anteriores, com um elenco renovado e jogadores capazes de fazer a diferença, e isso exige total atenção da equipe paulista. O São Paulo terá que mostrar inteligência, velocidade e capacidade de adaptação para conseguir se impor fora de casa. Nos últimos jogos, o São Paulo vem mostrando um padrão de jogo que tem funcionado muito bem. A defesa sólida, a marcação intensa e a capacidade de explorar contra-ataques com jogadores rápidos são as marcas da equipe de Hernan Crespo. Contra o Botafogo, por exemplo, o time teve controle da partida, mesmo com alguns desfalques, e conseguiu a vitória. O goleiro Rafael, Tolói, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Cédric, Alisson e Marcos Antônio mostraram consistência e segurança, garantindo uma base sólida para o time. No meio de campo, Rodriguinho e Enzo Dias foram fundamentais na transição entre defesa e ataque, e o desempenho coletivo do time reflete muito do trabalho do treinador, que conseguiu incutir uma filosofia de jogo clara e eficiente. Hernan Crespo tem mostrado que consegue extrair o máximo dos jogadores disponíveis, mesmo diante de limitações e desfalques, e isso tem sido um diferencial do São Paulo nesta temporada. Além disso, o time tem apresentado evolução tática e mental. A postura em campo, o posicionamento e a disciplina defensiva mostram um time que entende a importância de cada jogo, e isso será essencial diante da LDU. A equipe precisa controlar o ritmo da partida, aproveitar os espaços, explorar contra-ataques e ter atenção redobrada nas bolas paradas, pois qualquer detalhe pode fazer a diferença em uma competição tão equilibrada. O São Paulo também tem mostrado força nos duelos individuais, com jogadores comprometidos em não ceder espaço ao adversário e manter a posse de bola quando necessário, construindo jogadas com paciência e objetividade. Esse equilíbrio entre defesa e ataque é o que permite ao time se manter competitivo mesmo sem alguns dos titulares mais experientes, como Lucas Moura e Oscar, que ainda se recuperam de lesões.
Outro ponto importante é a capacidade do São Paulo de lidar com a pressão. Jogos de Libertadores, principalmente fora de casa, exigem concentração máxima e controle emocional. A altitude, a torcida adversária e a atmosfera do estádio podem complicar a vida de qualquer visitante, mas o tricolor tem se preparado para isso. Hernan Crespo sabe que a equipe precisa de uma atuação equilibrada, evitando riscos desnecessários, mas sem abrir mão da agressividade quando tiver a oportunidade de atacar. A estratégia deve envolver inteligência na saída de bola, movimentação rápida dos atacantes e meio-campistas, e atenção total à defesa, que não pode permitir erros individuais que comprometam o resultado. Historicamente, confrontos do São Paulo com a LDU sempre exigiram grande capacidade de adaptação. Times que enfrentaram a altitude de Quito nos últimos anos tiveram dificuldades para manter intensidade durante toda a partida, e o planejamento físico do tricolor será essencial. Hernan Crespo tem mostrado atenção especial à preparação dos jogadores, visando minimizar os efeitos da altitude e garantir que a equipe consiga manter um ritmo competitivo do início ao fim. A preparação física, combinada com o controle tático e a experiência de jogadores como Luciano e Arboleda, será fundamental para que o São Paulo consiga um resultado positivo e volte para casa em vantagem, podendo decidir a classificação no Morumbi. Em termos de estilo de jogo, o São Paulo tem se destacado pela capacidade de equilibrar defesa e ataque, conseguindo controlar partidas mesmo sem estar com o elenco completo. A recuperação de jogadores importantes, a manutenção de uma base sólida e a atuação consistente de atletas como Sabino, Enzo Dias e Rodriguinho mostram que o time está pronto para enfrentar desafios fora de casa. A expectativa é de um jogo intenso, com pressão desde o início, mas o tricolor tem armas para neutralizar o adversário, explorar contragolpes e criar oportunidades de gol, aproveitando a velocidade e a movimentação inteligente dos jogadores no ataque. Por fim, é importante destacar que, mesmo com desfalques e desafios físicos, o São Paulo chega a esse jogo em um bom momento. A confiança da vitória sobre o Botafogo, a evolução tática e física dos jogadores e a liderança de Hernan Crespo são elementos que podem fazer a diferença. A equipe precisa manter foco, intensidade e atenção máxima durante os 90 minutos, aproveitando cada oportunidade e evitando erros que possam comprometer a classificação. Quinta-feira, o tricolor terá um teste importante, e a expectativa é de um jogo muito disputado, com o São Paulo buscando o resultado positivo e mostrando que está pronto para enfrentar os desafios da Libertadores. E agora, galera, vamos entrar em detalhes sobre o que pode fazer diferença para o São Paulo nesse confronto contra a LDU. Um ponto que merece atenção especial é a capacidade do time de atacar em velocidade, explorando os espaços deixados pelo adversário. Historicamente, equipes que jogam em Quito buscam controlar a posse de bola, usando a altitude como aliada para desgastar os visitantes, então a estratégia do tricolor precisa ser precisa. Jogadores como Enzo Dias, que tem se mostrado muito eficiente tanto defensivamente quanto na saída de bola, e Rodriguinho, que consegue articular e organizar o meio de campo, serão fundamentais. A movimentação dos atacantes também terá papel decisivo. Luciano, que retorna após suspensão, deve trazer aquela presença física e inteligência na frente, oferecendo opções para infiltrações e tabelas rápidas, algo que pode surpreender a defesa adversária. O entrosamento do ataque com o meio de campo será essencial para criar oportunidades e manter o time organizado, evitando que a pressão da LDU se transforme em sufoco. Outro ponto crucial é a questão física. A altitude de Quito exige muito do condicionamento dos jogadores, e Hernan Crespo sabe que será necessário administrar esforços durante o jogo. A equipe precisará equilibrar intensidade e economia de energia, garantindo que os principais jogadores consigam manter o rendimento até o apito final. A recuperação de atletas que vinham lesionados, como Marcos Antônio e Arboleda, é um alívio, porque aumenta a segurança defensiva e permite variações táticas. Com eles em campo, o São Paulo consegue ter mais presença física no meio de campo e estabilidade na defesa, essenciais para segurar os avanços da LDU e controlar as bolas aéreas, que costumam ser exploradas por equipes jogando em altitudes elevadas. O time também precisa ter atenção às transições rápidas do adversário. A LDU gosta de explorar espaços e tem jogadores habilidosos no contra-ataque, então qualquer erro de posicionamento ou desatenção pode ser fatal.
A leitura do jogo será fundamental, e é aí que a experiência de jogadores como Sabino e Alan Franco será decisiva. Eles precisam estar atentos para cortar linhas de passe, interceptar jogadas e garantir que a equipe não seja pega desprevenida. A combinação de marcação sólida, posicionamento correto e inteligência tática será o que permitirá ao São Paulo sobreviver à pressão inicial e encontrar brechas para atacar com segurança. Falando em ataque, a ausência de Lucas Moura ainda pesa. O jogador vem se recuperando, mas não deve jogar o primeiro confronto, o que limita um pouco as opções ofensivas. Hernan Crespo precisa, então, definir quem será o parceiro de Luciano na frente. Rodriguinho pode ser utilizado em um papel mais ofensivo, ajudando na criação e na ligação com o ataque, ou um jogador de marcação pode ser mantido para proteger o meio-campo, dependendo da leitura do técnico sobre o adversário. A decisão sobre a formação ofensiva será crucial, porque impacta diretamente na capacidade de aproveitar contra-ataques e transformar posse de bola em chances reais de gol. Cada detalhe na escolha dos jogadores para o primeiro jogo pode determinar se o São Paulo consegue voltar para casa em vantagem ou se terá que enfrentar uma partida complicada no Morumbi para decidir a classificação. O desempenho defensivo também merece destaque. Nos últimos jogos, o São Paulo tem se mostrado muito sólido, com uma defesa organizada e eficiente, que permite poucos espaços ao adversário. A atuação coletiva na marcação, o posicionamento inteligente e a capacidade de antecipação dos zagueiros são pontos fortes. Rafael no gol, Tolói, Alan Franco, Arboleda e Sabino formam uma linha sólida, que combina experiência, força física e leitura de jogo. Marcos Antônio também vem contribuindo no meio, protegendo a defesa e ajudando na saída de bola. Esses elementos tornam o time mais confiável em situações de pressão, o que será essencial fora de casa contra a LDU. Outro aspecto que pode influenciar o jogo é a capacidade do São Paulo de lidar com a pressão emocional. Jogar fora de casa, em um estádio com torcida intensa e em uma altitude desafiadora, pode abalar até equipes experientes. Hernan Crespo precisa manter a concentração do grupo, orientando os jogadores para que não se deixem levar pelo ritmo acelerado da partida e pelas provocações do adversário. O controle emocional é tão importante quanto a tática e a física, porque decisões precipitadas podem custar caro em um jogo de Libertadores, onde cada detalhe faz diferença. Além disso, o histórico do São Paulo contra a LDU mostra que o tricolor sempre encontrou dificuldades, especialmente nos primeiros confrontos fora de casa. Times que foram para Quito sem preparação adequada ou sem concentração máxima acabaram sofrendo, então a atenção máxima é obrigatória. A equipe precisa controlar o ritmo, administrar o desgaste e aproveitar qualquer oportunidade para gol, sem abrir mão da solidez defensiva. A leitura de jogo será determinante, entender quando acelerar, quando manter a posse e como explorar os erros do adversário pode ser a chave para um resultado positivo. A expectativa também recai sobre jogadores que podem decidir partidas individuais. Enzo Dias, que já demonstrou grande qualidade defensiva e ofensiva, precisa manter a regularidade. Rodriguinho, com sua inteligência de jogo, pode criar oportunidades e equilibrar o meio de campo. Luciano, com experiência e presença diária, deve ser a referência ofensiva. Juntos, esses atletas podem desequilibrar a partida se o time conseguir encaixar a estratégia de Hernan Crespo de forma precisa. Cada movimento, cada passe e cada posicionamento serão avaliados pelo técnico e podem influenciar diretamente no resultado final. No meio de campo, o equilíbrio entre marcação e criação é o que vai permitir ao São Paulo ter controle da partida. Sabino, Marcos Antônio e Enzo Dias são fundamentais para isso. Eles conseguem recuperar bolas, organizar a saída, proteger a defesa e dar liberdade para que os atacantes busquem oportunidades. Essa harmonia entre setores será determinante, porque a LDU tende a explorar qualquer espaço deixado, principalmente em contra-ataques rápidos e jogadas pelas laterais. A capacidade de antecipar ações, fechar linhas de passe e criar triângulos no campo será a base da estratégia do São Paulo para sobreviver e atacar de maneira eficiente. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o São Paulo? Então se inscreva agora no Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos, vamos fortalecer ainda mais essa paixão. O futebol brasileiro está em polvorosa nos bastidores.
Nos últimos dias, circula com força nos corredores do Rio de Janeiro uma informação que promete agitar o mercado da bola. Luiz Henrique, jovem promessa do futebol nacional, estaria prestes a fechar um contrato milionário com o Botafogo. Fontes próximas ao clube e pessoas ligadas ao jogador dão conta de que as negociações avançaram de maneira surpreendente e que o acerto poderia ser anunciado a qualquer momento, deixando torcedores e jornalistas ansiosos por confirmações oficiais. Luiz Henrique, conhecido por sua velocidade e faro de gol, tem sido alvo de olhares atentos de clubes nacionais e internacionais. Mas, segundo rumores, o Botafogo teria convencido o atleta com uma proposta financeira robusta, além de prometer uma sequência de jogos que pode consolidar sua carreira no cenário brasileiro. O valor do contrato, embora não confirmado oficialmente, seria milionário, o que já desperta comentários sobre a capacidade do clube carioca de investir em talentos promissores e renovar seu elenco com peças estratégicas. Nos bastidores, a movimentação é intensa. Pessoas próximas ao jogador garantem que ele está animado com a possibilidade de vestir a camisa alvinegra e brilhar no estádio Newton Santos. Já dentro do clube, a diretoria mantém silêncio estratégico, alimentando ainda mais o burburinho entre torcedores que sonham em ver Luiz Henrique desfilar habilidade e gols pelo Botafogo. Entre os corredores da sede social e arquibancadas virtuais, a expectativa cresce a cada dia, enquanto especulações sobre os detalhes do contrato, como bônus por desempenho e tempo de vínculo, circulam de boca em boca. Se a negociação se concretizar, Luiz Henrique se tornará uma das principais apostas do Botafogo para a próxima temporada, e o rumor já coloca o clube no centro das conversas do futebol brasileiro. O que parecia apenas um boato agora ganha força, com fontes confiáveis garantindo que a assinatura está muito próxima. Resta apenas aguardar o anúncio oficial, enquanto a torcida, e todo o mercado esportivo, seguem em estado de alerta, ansiosa para ver se o jovem craque realmente chegará para transformar o ataque alvinegro. Até lá, a especulação segue, aumentando o charme e expectativa de um dos rumores mais comentados deste início de temporada. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso São Paulo. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!